Aleluia! Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia. As irmãs estão cheias, viu? As irmãs da intercessão. Agora também são do louvor, né? Eita, meu Deus. Multiplicando os talentos. Aleluia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Segundo o livro de Samuel. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Veio num dia bom hoje, você viu? Recebeu, eita glória. Sejam bem-vindos, tá? Para adorar a Deus com a gente. E eu quero receber vocês com um abraço da nossa igreja e com a lembrança dos nossos recepcionistas que vão entregar para vocês uma lembrancinha. Cadê os visitantes? Cadê? Por favor, fiquem de pé 20 segundos comigo, os visitantes. Isso, olha lá, olha ali, olha aqui também. Vamos dar um abraço gostoso nos visitantes, igreja? Bem forte. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos e voltem mais vezes para adorar a Deus com a gente, tá bom? Assim que receber nossa lembrança, podem se assentar. Irmãos, a palavra direcionada ao nosso coração nesta manhã. Gente, segundo o livro de Samuel 24, tá? Segundo o livro de Samuel 24, versículo 18. Nós vamos fazer a leitura e meditarmos juntos nessa ceia. Como é bom estarmos juntos na presença do Senhor. Não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande. Capítulo 24, versículo 18. E Gade, o vidente, veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, o vidente, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecia aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei nada ao Senhor meu Deus, holocausto que não me custe nada. Não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos. Faz do nosso coração de fato uma boa terra, porque a tua palavra é uma boa semente. E que essa semente gere frutos a 30, 60 e 100 por um em tempo oportuno, gerando vida, transformação a quem dela comer, de quem dela se
deleitar para a glória do teu nome. E todos dizem amém. Sacrifício. O contexto do que nós acabamos de ler vem de um homem que é chamado por Deus, um homem segundo o seu coração. O próprio Deus dá testemunho de Davi dizendo: eu achei Davi o meu servo e com meu óleo o ungi. Começamos o ano debaixo dessa atmosfera, aprendendo muito sobre Davi, sobre sua vida, a primeira, a segunda, a terceira unção que recebeu a levantá-lo a ser levantado a rei, sobre suas mulheres, seus filhos, seu pai, sua mãe. Já ministramos a respeito disso aqui. Falamos também sobre a arca que ele priorizou como presença. Ainda temos muito o que aprender. Estamos entrando agora no 8º mês desse ano. Temos muito o que receber do Senhor. Quem quer receber muito, diga amém. Mas nós começamos nesse contexto aprendendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que é que representa ser alguém segundo o coração de Deus? Geralmente, quando nós oramos, nós dizemos assim, que seja feita segundo a sua vontade. O que significa isso? Porque nós estabelecemos o querer. Então, eu quero que seja feito assim. Mas a última palavra é de Deus. Então, a segunda vontade, ou segundo a sua vontade, é o que de fato vai prevalecer. Então, quando eu digo segundo a vontade de Deus, é porque ainda que frustre a minha, que estava em primeiro lugar, que a dele prevaleça. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque nenhum dos projetos que ele faz, ele procura ter como primazia a sua própria decisão, sua própria atitude, seu próprio desejo. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Embora ele tivesse autonomia para fazê-lo, como todo homem o tem, mas ele coloca Deus como primícia, prioridade, como primeiro nas suas atitudes. Exceto nessa situação que nós acabamos de ler. E o que foi que aconteceu aqui? Davi decide fazer um censo e ele não pergunta a Deus. Algo tão simples, contar quantos homens guerreiros tinham em toda Israel. Só que esse ato simples, fora da direção de Deus, gerou um grande descontentamento de Deus para com Davi. Joabe ainda tentou freá-lo, dizendo: meu senhor, nós não devemos fazer tal maldade. Se nós sempre dependemos de Deus, sem precisar contar quantos homens nós tínhamos, por que agora nós vamos contar para confiar na força do nosso próprio braço, na quantidade dos exércitos que nós temos? Só que Davi não deu ouvido a Joabe, seu general. Ele vai e continua com o desejo de fazer um censo, de numerar os filhos de Israel. O que não parece bem aos olhos do Senhor, traz o descontentamento de Deus. Então o profeta Gade vem até Davi e diz: haverá consequência para o ato que você tomou. Você quer 3 anos de fome, 3 meses sendo seguido pelos seus inimigos, ou você quer que 3 dias Deus desça no arraial para punir o povo pelo seu erro? Davi disse: que caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão dos meus adversários. Davi escolheu a sentença que viria da mão de Deus. E o Senhor desceu em Israel e quase 70 mil homens foram mortos naquele dia, por causa de um erro, um simples, aos nossos olhos, um simples erro. Precisamos tomar muito cuidado com atitudes que parecem ser simples, bestinhas. Não tem nada não. É porque às vezes dentro dessas atitudes tem um sentimento de independência, de soberba muito bem resolvido dentro de nós. Davi sempre dependeu de Deus para todas as guerras.
com seus valentes, ele definiu guerras. E até quando os seus valentes cansaram, a metade deles ficaram em uma banda do rio, ele atravessou o rio, venceu os inimigos com poucos homens, lutando 2 dias. Vocês aprenderam isso também aqui conosco. Dentre os filisteus. Achou um homem doente, cuidou desse homem no meio do caminho, venceu com a metade dos valentes que tinham ido com ele. Mas agora, quando ele volta da guerra, ele diz: deixa eu ver quantos soldados eu tenho. Aquilo foi tão perigoso dentro dele. Cuidado com as motivações do seu coração. Se tem um versículo que pesa muito para quem quer andar em retidão com Deus, é Provérbios 16, os versículos 1, 2 e 3. Dos homens são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Porque o homem pensa, projeta, mas Deus pesa o espírito, Deus pesa a intenção. Olha lá, versículo 1, versículo 2, já estou. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, pesa a intenção. Você pode parecer: não, estou contando, não tem nada demais aqui, bispo. Será? O que lhe levou? Qual é a motivação dessa contagem, Davi? É por isso que nós, principalmente quem é daqui do altar, eu tenho que estar muito sensível, não só à voz de Deus, mas muito humilde, para estar ouvindo instruções. Óbvio que não é de todo mundo, porque quem tem visão, Deus só coloca a pessoa de visão para dar instrução. Mas se nós não tomarmos cuidado, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Uma motivaçãozinha, uma seta, um dardozinho inflamado do diabo é o suficiente para trazer uma destruição sem tamanho. Queira a Deus que, se você tomar uma atitude errada, você tem intimidade com Deus para escolher qual vai ser a sentença. O problema é quando nós não temos esse nível de intimidade e o profeta não vem para dizer: escolha qual é a consequência do erro que você quer. E aí vem 3 anos de fome, morre muito mais do que 70 mil. Ou nós passamos 3 anos fugindo dos nossos inimigos e o dano é bem maior. Ou ainda que caiamos na mão de Deus, ainda assim o prejuízo será grande. Eu trago isso em peso de alerta porque, por mais que eu esteja falando sobre a antiga aliança, no Novo Testamento, não só um casal que tentou enganar os apóstolos sofreram uma grande consequência por causa da intenção maligna dos seus corações, mas alguns irmãos que tentaram perverter a fé também caíram em laços do diabo. Então, eu trago com peso de alerta essa nossa introdução de ministração. Depois que Deus puniu em parte o seu povo por causa do erro de Davi em levantar esse censo, o profeta vem agora com o imperativo de Deus: vai até a eira de Araúna, levanta um altar, sacrifica ao Senhor para que se cesse esse mal do meio do povo. E aqui eu mais uma vez venho pontuar um segundo dispositivo que todo crente precisa estabelecer como princípio no seu coração. Deus tem sempre um lugar reservado para te abençoar e para operar o livramento. Por mais que alguém diga: não, meu lugar, eu adoro em casa, eu adoro do meu jeito, legal, é bonitinha essa sua expressão. Mas o Senhor disse para Abrão: sai. E Abrão saiu e foi até o lugar. 3 dias. Tinha tanto lugar para sacrificar, tinha tanto lugar para levantar o altar, mas por que Deus escolheu aquele lugar? Não questione, obedeça. Pedro e João, lá em Atos, eu vou sempre falar do Antigo e do Novo Testamento, porque tem gente que fica nessa briga, achando que a Bíblia foi dividida e que Jesus veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Mas você vai ver em Atos, Pedro e João indo para o templo, para a hora da oração. E na porta do templo chamado a Porta Formosa,
Estava um paralítico ali. Pedro e João estavam indo para o templo fazendo o quê? Ora, a gente não podia orar em casa. Por que para o templo? Jesus não veio abolir a adoração na igreja. Ao contrário do que muitos sádicos têm pregado, ao contrário do que muitos satânicos têm ministrado, eu quero ler para vocês já o que está escrito na segunda carta de Paulo, aliás, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, por favor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É relaxar, é desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Cadê? Sumiu aqui para mim do meu retorno. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Continua. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha como é sutil o trabalhar do maligno. Gente, doutrina de demônios não são dadas fora da igreja. Doutrina de demônios e falsos mestres não surgem fora da igreja, surgem dentro da igreja, para desviar muitos da fé. Então nós estamos vendo agora pastores pregando que suicídio não leva para o inferno, porque a psicologia diz que possivelmente alguém não esteja querendo tirar a própria vida, apenas se livrar da dor. E que os livros que falam, Coríntios quando diz que quem destrui o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, não quer dizer o que quer dizer. Aí começam a filosofar dentro do que está escrito expressamente e claramente, levando muita gente para o inferno. Estamos ouvindo falsos mestres agora legalizando o pecado. O que é o nome disso? Iniquidade, pecado legalizado. Está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Tem igreja que batiza sem estar casado. Quem está vivendo maritalmente, não tem problema. Eu não posso batizar. Você pode até seguir doutrinas erradas, doutrina de demônios, ensinos deturpados da palavra. Mas Deus vai cobrar de você por não ter buscado o entendimento dela. Estamos vendo gente dizendo que não tem problema, que Deus, que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento não tem problema algum. E aí começam a defender pecados que o mundo quer viver. Mas o Deus que nós servimos ainda quer de nós sacrifício. Existe um lugar específico onde Deus quer que Davi levante o altar. Como também existia um lugar específico onde Pedro e João foram orar. Como existia um lugar específico onde a igreja se reunia para orar, para buscar. Tinha sempre um lugar específico. Paulo sempre direcionava uma carta para um determinado lugar. A igreja que está em Tessalônica, na casa do irmão tal. A igreja que está em Laodiceia. A igreja que está... Todo mundo recebeu uma carta, tanto de Paulo quanto de João, direcionada a um lugar específico. Não deixe que ninguém roube o lugar da sua adoração. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não deixe que a sua mente seja cauterizada por ensinos diabólicos que têm sido ministrados nos nossos dias. Os falsos mestres que surgem na internet, cheios de opiniões próprias, mas negando a eficácia daquilo que o seu mestre, ele disse: eu estabelecerei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Diga glória a Deus. E ele continua subindo em direção à eira de Araúna. O anjo do Senhor se apresenta no caminho. Araúna se assusta, se esconde. Mas logo após a aparição do anjo vem o rei. E você leu comigo que Araúna se prostra e pergunta ao rei: por que o meu senhor vem até a terra do seu servo? O rei então lhe diz: o Senhor mandou que eu viesse aqui.
e eu vou levantar um altar aqui, e eu vim adorar aqui. O que é que aquele homem diz? Eu vou lhe dar a terra de presente. Aqui tem boi para você sacrificar. Aqui tem os trilhos para você colocar, as madeiras para usar no altar. Pode ficar à vontade, tudo de graça. Mas Davi disse: não, pelo contrário, pagarei o que é justo, e não oferecerei nada ao meu Senhor que não custe para mim um sacrifício. Não darei nada de graça ao Senhor. Não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Queridos, é muito importante entendermos isso em fé, porque cada sacrifício que fazemos em direção ao propósito é contado pelos céus. Tudo que nós fazemos em nome de uma visão clara, em agradar a Deus, traz sobre nós o livramento e a proteção divina. Oh, glória a Deus. Davi entendeu que aquele dia era um dia de sacrifício e de dedicação dele, para que consequência de erros fossem sanadas. Davi entendeu que aquele sacrifício era necessário para que o pecado que ele tinha cometido fosse apagado, e a iniquidade fosse redimida, e a consequência fosse aplacada. E você leu comigo o texto que diz: e cessou aquele castigo de sobre Israel. A conversão, ela vem acompanhada de atitudes que nos custem algumas coisas. Não existe conversão sem mudança. Parafraseando aqui o que eu ouvi o pastor Carlito Paz ministrando, não existe conversão sem você compensar pessoas que num passado você feriu. Não existe conversão sem você levantar um altar de ir pedir perdão a alguém que um dia, na sua impiedade, você de propósito fez. Não existe conversão sem largar, sem abdicar a vida de pecado que antes praticávamos, e agora do que devemos levantar ao Senhor um altar em santificação, em santidade. Por isso está escrito, Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a necessidade dessa nossa santificação? É o sacrifício diário. A santificação é o processo que nós corremos em direção aos céus. É o desejo de melhorar para nos tornarmos cidadãos do céu. É o desejo de aperfeiçoar quem nós éramos. O que é limpo, limpe-se cada vez mais. O que é sujo, se mantenha na sua sujeira, suje-se mais ainda. Diferente do evangelho morno que tem sido pregado nos nossos dias, de namoro indecente, de visão de coisa errada, de falcatrua, de roubo, de engano, de mentiras. Ao contrário do evangelho sombrio que nós estamos vendo ministrar, porque Deus é um amor permissivo, um amor inconsequente, um amor irresponsável, um amor sem limites. Não é amor. Porque uma mãe, um pai que não dá limite aos seus filhos, está entregando eles à leviandade, à perversão. Porque um pai e uma mãe que não dá limite aos seus filhos, estão entregando eles. Tem gente que diz assim: eu estou traumatizado, bispo, com o que eu vivi na minha infância. Trauma não é o que você viveu. Trauma é como você lida com o que viveu. Porque se você lida de maneira imatura e não entende o propósito, vira trauma. Mas se você entende o que aconteceu e ressignifica, vira superação e vira fortaleza. Se porrada fosse coisa ruim, eu não estava aqui hoje. E muita gente que está aqui também não estaria. A Bíblia diz que a vara afasta o mal da criança. A Bíblia diz que o pai repreende o filho a quem ama. E para não perder a sua alma, Deus às vezes vai precisar repreender muito você. Às vezes vai repreender de maneira incisiva, vai botar um freio,
vai apertar o caminho, porque estreito é o caminho que conduz à salvação e larga é a porta que conduz à perdição. Então Davi é convidado a sacrificar. Diga comigo, eu preciso sacrificar. Olha aqui para mim, mas não é mais um sacrifício para pagar pelo pecado. É um sacrifício para corrigir erros dos quais nos caracteriza como servos de Deus. Por isso nós precisamos dar bom testemunho. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6. A fim de que a vossa luz resplandeça aos homens. Vocês devem dar bom testemunho. Paulo escreveu dizendo: nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. O nosso sacrifício diário nos convida a mostrar para essa geração, oh glória a Deus, que nós somos próximos e íntimos de Deus. O que significa a palavra sacrifício? A palavra sacrifício, eu vou dar pelo menos aqui 3 tipos de significado, de tradução para vocês. Porque nós, na nossa cultura, conhecemos sacrifício como uma ação de um grau grande de dificuldade para expressar dedicação. Então nós, como cristãos, achamos que sacrifício é enfrentar um grau grande de dificuldade para expressar dedicação a uma divindade, ou a alguém, ou a algo. Sacrifício se tornou algo difícil para nós. Mas tem uma segunda tradução do latim. Sacrifício vem de sacer com facere, ou sacrere e facere, que é de ofício santo, ou fazer o sagrado. Quando eu faço o sagrado, quando eu faço o que é santo, um santo ofício, eu estou dedicando o meu tempo a algo que eu considero ser santo. Mas ainda tem uma terceira tradução desta mesma palavra, que em hebraico é korban, que deriva de uma outra palavra chamada karov, e vem a expressar aproximação. Então, quando eu sacrifico, eu quero me aproximar de Deus. Na nossa cultura é difícil. No latim é fazer o sagrado. No hebraico é se aproximar de Deus. Quer que é mais leve para você? É quando eu faço algo santo para me aproximar? Se torna difícil quando eu faço algo para honrar alguém que eu amo? Pronto. Eu trago essas 3 traduções para que você entenda que quando você quer fazer algo para honrar alguém, se torna bem mais leve. Quando você quer se aproximar de alguém, alguém aqui já se apaixonou, diga amém. Quem nunca se apaixonou, diga misericórdia. Graças a Deus por isso. Mas uma pessoa apaixonada meio que fica besta, né? Quem é do tempo de papel de carta? As irmãs levantam a mão já. Eu bis. Pegava aquele papel de carta rosa, azulzinho, de bebê, amarelinho. Aí pegava o perfume para ele sentir meu cheiro. Não é? Escrevia com suas letras lindas. Às vezes ele não tinha uma letra bonita, mandava uma amiga copiar. Aí botava lá. As rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você vai ser a minha bênção em nome de Jesus. Tinha gente que colocava lá uma caixinha de bombom, um ursinho de pelúcia. Queria comprar o melhor para dar de presente, porque você queria se aproximar. Você buscava saber qual era o que mais queria, o que mais gostava. Porque quando você está apaixonado, o coração inflamado por alguém, você não vê dificuldade. Você quer se aproximar e para isso você sacrifica, você dedica, você expressa, você avança em direção ao alvo. É ou não é? Aleluia. Eu preciso traduzir isso aqui para vocês? Quando nós estamos apaixonados por Jesus, querido, quando nós estamos vivendo um amor intenso por Ele, oh glória. Quando nós mantemos a chama acesa no nosso altar, não importa o grau de dificuldade, o que importa é que nós estamos apaixonados e queremos nos aproximar.
oferecemos o corbão, o karov. Nós queremos oferecer sacrifício que nos aproximam do Senhor. E é essa proposta que eu trouxe lá em janeiro para vocês. E quero mais uma vez renovar no seu coração. Sacrifício não é difícil para quem ama o que está fazendo e para quem está fazendo. Sacrifício é uma entrega, é uma dedicação. Quando você acordar num dia chuvoso para vir num culto como esse, mesmo que não tenha sol, você vai dizer: eu estou indo me aproximar do meu Senhor. Eu não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande sacrifício. Você não deve se colocar em barreiras, colocar barreiras para vir adorar, mas você deve quebrar barreiras, construir pontes para vir adorar. Quando você vê dificuldades, distância, bispo, eu cheguei do trabalho cansado, não tem como eu vir para o culto. É nesse dia que você vai dizer: Senhor, eu me cansei para os homens, agora eu vou me gastar para ti. O sacrifício precisa ser algo consciente. É por isso que Davi disse: não vou receber de graça. Eu podia chegar e dobrar as pernas e dizer: façam o sacrifício para mim, diz Davi, né? Como rei, façam. Já tem a terra de graça, já tem os bois. Pronto, vai, alegra o coração de Deus. Davi não terceiriza responsabilidade. Querido, querida, oh glória a Deus. Responsabilidade é intransferível, é pessoal. Meu Deus do céu. Não se terceiriza responsabilidade, não se terceiriza adoração. Você não tem como facultar a outro aquilo que você precisa entregar para Deus, porque quando você oferece, é você que se aproxima de Deus, é você que mergulha no que o Senhor tem para a sua vida. O sacrifício precisa ser diário e contínuo. Como é difícil para nós oferecer sacrifício. Sacrifício que expressa louvor, adoração ao nome do Senhor. Não é fácil, mas nós vamos precisar oferecer sacrifício. E eu quero fazer essa última leitura com vocês, que está no segundo livro de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O sacrifício de amar o próximo precisa ser contínuo. Mas a nossa geração nos ensina a amar apenas a nós. Avarentos são pessoas que, mão de figa, o contrário do que nós precisamos ser. Mão aberta, dispenseiros de Deus, bom mordomo daquilo que Cristo colocou nas nossas mãos. Presunçosos e soberbos, diferente do que Deus quer que nós sejamos, ter humildade e sem presunção alguma, nós nos portarmos como aquilo que Deus quer de nós. Os homens serão blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não quero saber, bispo, Deus já trancou meu coração. Mentira, seu coração é trabalhável pelo Espírito de Deus. Você não é irreconciliável, você não é alguém de coração duro. Seu coração é um coração trabalhado pelo Espírito, coração que aprende, coração ensinável, coração regenerado, ensinado por Jesus. E o fruto de um coração que professa a fé em Cristo é que ele perdoa, é que ele ama de novo e de novo, entendendo que o maior sacrifício já foi feito na cruz. E as pessoas estão se tornando irreconciliáveis em nome de Deus. Deus trancou meu coração. Sai desse engano, sai dessa mentira. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que é que ele diz? Porque eu ministrei na quinta-feira aqui sobre influência negativa. Destes, afasta-te. Porque tanto na biologia, quanto na filosofia, quanto na psicologia, quanto na antropologia, se estuda desde sempre o poder da influência sobre o outro como produto do meio. Pega uma laranja podre, deixa perto de boas laranjas. A biologia vai deixar claro para você que uma apodrece a outra. Pega um tomate podre, deixa do lado do outro. Bom, o que vai acontecer? Então a biologia já prova que você se torna produto do... Às vezes tem
laranjas que estão verdes, mas já estão apodrecendo porque pegou fungo da outra. Tomates que estão verdes, mas estão apodrecendo. Não está no tempo, mas já estão porque está no meio errado, porque está colado com alguém que está podre. A biologia não só nisso, mas no aspecto também de morte. Um ser humano convivendo com alguém em estado de morte. É por isso que você se afasta de gente doente, para não pegar infecção. Se biologicamente já acontece isso, imagine com a mentalidade, você andando com gente que xinga, gente que só se ira, gente que tudo se enraivece. O que é que você vai se tornar? Produto do meio. Se você está no meio onde só se fala sobre pornografia, imoralidade, o que é que você vai se tornar? Produto do meio. E aí o psicólogo recebeu uma mulher que andava meio no mundo de uma galera imoral, uma família muito pornográfica, pornofônica e porno tudo. E aí o marido decidiu levar a mulher para o psicólogo. Chega lá, o psicólogo desenha um quadrado. Ela, meu Deus, eu não posso nem ver essa imagem. Por quê? O senhor acabou de desenhar um casal debaixo de uma mesa. Aí ele desenhou um círculo. Ai, meu Deus, doutor, o senhor é muito... Ô, doutor. E o que é que você viu? O senhor acabou de desenhar um casal. Como é que é o nome da casa do índio? Dentro de uma oca. Tudo ela via imoralidade. Depois do terceiro experimento, o doutor disse assim, não, pode procurar se tratar, porque o problema não está no mundo, o problema está em você, que vê maldade em tudo. E tem gente que de tanto andar com gente má, vê maldade em tudo. Se tornou produto do... E para ressignificar isso, você vai precisar sacrificar, fazer o sagrado, se aproximar de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, mais a malignidade se afasta de você. Oh, glória a Deus. Todas as coisas são puras para os puros. Aquele que é santo, santifique-se mais. Continua a leitura comigo, por favor. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Olha o que é que Paulo está alertando. Volta para o versículo 5, por favor. Depois dele dizer tudo isso. Os homens serão traidores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Vamos lá. Porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo, naquele tempo, estava falando dos últimos tempos. E não à toa ou não coincidentemente, nós temos muitos trabalhos caseiros nos nossos dias. Alguns chamam de células, outros de pequenos grupos, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, produz muito mais efeito bom do que ruim. Mas tem gente que se introduz de maneira errada na casa das pessoas. Olha o que Paulo ele continua dizendo, se introduz no meio de mulheres nécias que continuam praticando coisa errada, aprendem a verdade, mas nunca chegam ao entendimento. Eu viajo um pouco e vejo algumas mulheres, principalmente esposa de gente rica, empresário, que nunca querem largar bebida, nunca querem largar cachaça, mas sempre tem um profetinho de estimação que está falando alguma coisa que ela quer ouvir. Aprendem de Bíblia, aprendem, mas nunca chegam ao entendimento do que precisa melhorar. Tem alguns outros empresários, gente, se eu fosse tratar as pessoas pelo interesse, essa igreja estava assim, ó. Mas o meu compromisso precisa ser com a verdade de Deus, a verdade bíblica. Gente que não quer largar pornografia, gente que não quer largar cachaça, gente que não quer largar uma vida leviana, gente que não quer largar a bajulação, e aí nunca chega ao entendimento da verdade, porque nunca quer ser confrontado com o erro que pratica. Quer sempre que a gente ora pelo cachorro que está doente, ora pelos meus gados que estão morrendo, ora pelas minhas empresas, pelos meus negócios, mas não quer santificação, buscar melhorar para honrar aquele que morreu na cruz para salvar as suas vidas. Cuidado para você não entrar nesse caminho onde o seu dinheiro, suas posses não te permitem ser ministrado ou ministrada pela palavra de Deus.
Você se torna tão rude, tão arrogante, tão orgulhoso, tão prepotente, tão soberbo, que só ouve quem amassageia seu ego. Que só ouve quem quer falar o que você ama ouvir. Mas quando fala o que você precisa largar, deixar, e pela porta que você precisa entrar, te ofende, muda de igreja. Você pode até mudar de igreja, mas o Deus é o mesmo. E Deus vai colocar alguém no seu caminho como pedra no seu sapato para salvar a sua alma. Porque o apóstolo Paulo, orando ali em Corinto, disse: ore para que a carne até caia na mão do diabo, mas a alma desse jovem não se perca. Alguém já leu isso comigo na Bíblia? Um jovem que pegava a mulher do próprio pai para ter relações. E não queria a libertação, mas queria estar na igreja. Aí Paulo disse: já que ele quer estar no meio da gente, então vamos orar para Deus entregar o corpo dele ao cão. Se fosse o bispo Wagner falando isso, eu não vou mais naquela igreja. Você ouviu o que o bispo falou? Orar para Deus entregar a carne do cara ao cão. Foi o apóstolo Paulo que disse isso, não fui eu não. Para que, quem sabe, a alma dele no leito seja salva. Porque o objetivo de Deus é que você seja salvo. É corban, é você se santificar para se aproximar de Deus. Não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande. Nós vamos cear nesta manhã, entendendo que Deus quer de nós deixar o velho homem, deixar a velha criatura, deixar os velhos hábitos, deixar as velhas mentalidades, deixar aquilo que nós temos por dureza no nosso coração, porque o evangelho precisa ser vivido por nós na integridade dele, integralmente e completamente. Alguém quer viver tudo que Deus tem para a sua vida? Então diga comigo: eu só terei tudo de Deus. Pode dizer isso com muita ousadia agora: eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Fique de pé comigo, nós vamos cear. Davi decidiu naquele sacrifício entregar tudo para Deus. Quem quer entregar tudo para Deus? Ele pagou pela terra, pagou pelos bois, levantou o altar e sacrificou ao Senhor. Levanta as suas mãos junto comigo, nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Levanta um altar agora na terra do seu coração. E faz uma oração sincera ao Senhor. Tem pessoas que precisam deixar de ser ignorantes. Não só ignorantes no que diz respeito ao conhecimento, mas nas atitudes rudes, grossas, grosseiras que tem. Isso também é sacrifício. Fazer o sagrado. Deus não te deu espírito de agressão, mas o espírito de paz. O problema não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Comece a fazer disso agora um produto do seu crescimento. Sacrifício é mesmo você ter crescido sem receber amor, você dar amor. Sacrifício é mesmo sem você nunca ter sido compreendido por ninguém, você decidir pagar o preço de compreender alguém. Sacrifício é você entregar completamente o seu coração em obediência ao Senhor. E Davi sacrificou ao Senhor, e a ira cessou, e o castigo cessou. Tem coisas que só vão cessar na sua vida quando você aprender a sacrificar, se aproximar de Deus, entregar para Deus. Pai, nós oramos neste momento, nesta manhã de ceia, ainda antes de chegarmos ao meio-dia, estaremos entregando para o Senhor sacrifícios dignos de arrependimento. É uma ceia de sacrifício, de entrega, de corban. E a tua palavra diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis o vosso corpo
como sacrifício vivo. E nós queremos oferecer ao Senhor sacrifício vivo. A nossa língua, no que tange a falar, queremos calar quando for necessário. Não agir pelo impulso, pela pressão de um momento, pela raiva. Senhor, eu quero sacrificar ao Senhor em momentos que aparentemente a carne tem que dominar. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. É nessa hora que o eu vai cair por terra, para dar lugar a um sacrifício santo, puro, santo e agradável a Deus, que é um culto racional ao Senhor. Sara a terra ferida, restaura os nossos corações. Nós queremos ter um bastidor tão forte, que no palco as pessoas possam ver Jesus refletindo nas nossas vidas. Queremos ter uma vida na intimidade tão santa, tão sagrada, que constranja aqueles que verem, meu Pai, os nossos palcos. Queremos ter uma vida de santidade, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, melhorando a cada dia, para ouvir, para dar ouvidos, para falar quando necessário, mas falar o que é útil, o que provém dos céus. Nós te oferecemos sacrifício. Quem está disposto a sacrificar? Faça a sua oração pessoal ao Senhor agora. Vamos. Diga para o Senhor que você está disposta a sacrificar. Alguns vieram jejuando, consagrando hoje. Diga para Ele: Senhor, mostra para mim onde o Senhor quer mudanças expressivas, significativas. Mudanças de fato, para que eu viva progresso na Tua presença. Orianda kalamashuri andaravahasai. Amandagasaravashou-minehai. Espírito de Deus, não deixe o nosso orgulho sobrepujar a humildade que o Senhor tem em nossas vidas. O altar da humildade está de pé. Bem-aventurados e humildes, eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Nós não queremos ser contendeiros que colocam mais lenha na fogueira, mas aqueles que geram paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não aqueles que dizem: já que está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer também. Pelo contrário, a Tua palavra diz: eles serão fartos, os que têm fome e sede de justiça. Não deixa que as dores nos endureçam. A Tua palavra diz: bem-aventurados que choram, serão consolados. Queremos ser chamados de bem-aventurados, felizes, aqueles que fazem o que precisa ser feito diante do Senhor, para herdarmos galardão, recompensa dos céus, segundo as sagradas escrituras. Em nome de Jesus, eu abençoo esses elementos. Enquanto os Teus filhos oram, eu oro e te peço que cada um receba o renovo, o sangue, o corpo do Senhor. O Senhor disse: façam até que eu venha. Assim vocês anunciam a minha morte até que eu volte. E eu te peço que cele este dia como um dia de início de novos sacrifícios. Nós sacrificamos quando levantamos a mão e aceitamos Jesus. Sacrificamos, Pai, quando no batismo morremos para nós mesmos. Sacrificamos a cada mês quando entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Sacrificamos a cada mês quando ceamos. Sacrificamos a cada novo momento em culto, porque o Senhor é digno de sacrifícios contínuos. Por isso eu abençoo esses elementos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Podem distribuir. Aleluia. Vamos cantar enquanto você continua orando, ressignificando coisas que precisam ser restauradas dentro de você. Oh Espírito de Deus, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é verdade. Todavia seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que se cumpra em nós aquilo que está escrito, que o Senhor nos deu. Uma nova vida, um novo corpo glorificado, porque nós decidimos largar o mundo e as suas práticas, para que o Teu nome fosse glorificado. E os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção, teu nome
é o mais alto, teu nome é o maior. Os tronos, e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Diga que Ele é. Meu Deus, e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Oh, cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam. Exaltado és, Santo para sempre. O seu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Ele é santo. E convém que os que se aproximam dele entendam, compreendam que ele é santo. Teu nome é maior. Teu nome. Os tronos e teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Os tronos. E os anjos clamam, toda a criação. Exaltado és, diz bem lindo, santo para sempre. O seu povo clama, sim ao Rei dos Reis. Sempre serás santo para sempre. Não se confunda. O evangelho não mudou para se adequar à realidade dos homens desse tempo. Quando você vê muitas celebridades falando de Deus na televisão, não se iluda. Muitos influenciadores digitais falando bonitinho, bom dia com Jesus.
Sem Jesus, nem tente. E achar que isso garante salvação. A vida cristã ainda é vida de cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. A vida cristã ainda é de abnegação, de renúncia, de sacrifício. Jesus disse a João: eis que cedo venho, bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não se deixe iludir. O que era pecado antes, dito pela palavra, continua sendo pecado hoje. Sacrificar é não fazer a nossa vontade. Muitos influenciadores, cantores me procuram às vezes por verem a repercussão da igreja, e muitos vêm aqui aí disfarçadamente, vêm camuflado de boné com lace que fala, esses cabelos, lace, vem disfarçado, senta e ouve. Teve um que cantou de um ritmo bem estranho, com umas músicas bem pornográficas. Bispo, me dá uma oportunidade só para eu cantar um louvor. Eu digo: não, filho, se eu te der a oportunidade para cantar um louvor, os jovens da igreja vão pensar que é normal. Você tem uma vida lá e outra aqui. Você se torna uma péssima referência. Aí nunca mais pisou aqui na igreja, mas foi para uma outra, pediu oportunidade, deu, aí viralizou. Aí depois caiu em um escândalo, depois em outro. Se for para a igreja ficar famosa assim, eu prefiro que ela fique anônima para o resto da vida. Porque eu quero ser referência de quem vai entrar no céu, não de quem faz para agradar. Quem entende? Propostas e mais propostas vêm. Porque quando você se torna visível diante de uma cidade, é muita gente querendo se associar para coisas. Mas está escrito: sede santo como o vosso Pai é santo. A gente quer se misturar, dá até vontade. Ser socialmente aceito, estar em algumas mesas que são interessantes. Mas se for para sentar na mesa e comer o que Baal colocou, Deus não quer Elias na mesa de Jezabel. Está escrito: não se pode comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Não se pode agradar dois senhores. Sacrifício é uma decisão firme de agradar ao Senhor. Quem quer se aproximar dele? Porque Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Senhor, esse tipo de pregação já saiu de moda. Não dá like, não dá compartilhamento, não lota públicos, mas é a mensagem que leva para a eternidade. E nós queremos te pedir: blinde nossos corações de todo comichão, os nossos ouvidos de toda palavra que tenta massagear nosso ego e nos desviar do caminho da salvação. Porque Satanás apareceu pregando para Jesus, dizendo: mas a palavra diz, e se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não quer que você passe por isso. Jesus disse: nem só de pão, nem só da necessidade suprida vive o homem, mas da necessidade de ouvir a boca de Deus falando e direcionando. Mas está escrito que se você se lançar daqui para baixo, Ele vai dar ordem aos anjos. Mas Ele também disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E o sacrifício, Pai, é diário. Não é fácil, mas nós queremos a tua ajuda para sacrificar. Enche os nossos corações de temor e de tremor, para te honrarmos com tudo que temos e com somos. Coma desse pão neste momento, dizendo para Ele do quanto você está disposto a se sacrificar, como Ele na cruz se entregou por nós. Primeiro Ele nos amou e agora nós o amamos. Que semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E assim vocês anunciam a minha morte até que eu venha. O teu sangue nos lava, nos limpa, Pai. O teu sangue nos dá acesso. E nenhum outro há acesso ao Pai senão por ti. Te pedimos, santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas fortalece-nos até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, que quando cada um dos teus filhos ingerir, que haja um fluir de vontade de sacrificar, de honrar. Uma vida sacrificial que honre e bendiz o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Tome do cálice nessa hora. Receba a vida de Deus. Força para dizer sim ao chamado. Força para dizer não a tudo que vem como proposta do diabo. Força para resistir e viver o propósito.